irmãos, abram por favor suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nosso tema hoje é a formação de um servo. Nós vamos ler os versículos do 8 ao 27. 10 de Atos, do 8 ao 27, diz assim a palavra: E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia do céu um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, que o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então Pedro, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vimos na mensagem passada como Deus enviou um anjo a Cornélio para lhe dizer que suas orações e suas esmolas tinham subido para a memória diante de Deus, mas que apesar disso, Cornélio deveria enviar homens a Jope para chamar Simão Pedro, porque, disse a palavra, este te dirá o que deves fazer. É interessante que enquanto Deus falava com Cornélio, Deus também falou com Pedro sobre a missão que ele deveria cumprir para fazer Cornélio entender o plano de salvação. Esse trecho que nós temos hoje vai nos mostrar como Deus prepara os seus servos para a missão que Ele tem para cada um de nós. Você é servo de Deus, Deus tem uma missão para você. Eu quero que você saiba desde já que você não está aqui em vão e nem Deus te chamou em vão. Você tem algo de Deus para realizar. E Deus quer realizar o plano dele na sua vida. Então vamos ver como é que Deus forma um servo, aqui seguindo a lição que aconteceu com Simão Pedro. Eu dividi esse texto em 3 lições. E a primeira lição, ela é composta de 5 itens. O primeiro deles, que está aqui no texto, é que é a oração. Nós vemos aqui logo no versículo 9, que ao meio-dia Pedro sobe ao terraço para o quê? Para orar. Enquanto ele esperava que se aprontasse o almoço, ele subiu ao terraço da casa para orar. E ali ele estava em oração. Você sabe que tudo na vida cristã começa com oração. Tudo na vida cristã começa com oração. Qualquer projeto seu deve começar com oração. Qualquer coisa na sua vida deve começar com oração. Você quer mudar de emprego? Ore a Deus antes. Você quer permanecer no seu emprego e ser abençoado no seu emprego? Ore a Deus antes. Você quer ser uma bênção no meio dessa igreja local? Ore a Deus antes.
passar em tal ou qual faculdade, quer fazer tal ou qual vestibular, e normalmente às vezes a gente não tem muita certeza sobre que área escolher. O que é que você deve fazer? Ore a Deus antes. Então tudo na vida do crente deve começar com oração. Pedro vai começar um ministério bem interessante, é a primeira vez que ele vai fazer isso, e ele começa com oração. Você sabe que a constância na oração desenvolve muitos aspectos da nossa vida. Por exemplo, na oração ou pela oração, nós aprendemos o que é dependência. A oração vai nos ensinar uma coisa que nenhum de nós gosta de fazer, que é pedir. Todos nós ninguém gosta de pedir. Mesmo quando nós temos necessidades, nós não queremos pedir. Parece que a gente sente uma certa vergonha de pedir as coisas, mas a oração vai nos ensinar, em primeiro lugar, dependência. Quando nós oramos, nós nos tornamos dependentes, até porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, é porque nós não podemos realizar. Estou certo ou estou errado? Quando você pede alguma coisa a Deus, é porque você não pode fazer. Se você pode, você vai lá e faz. Normalmente nós não oramos para as coisas que nós podemos. Então eu sei fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu quero fazer determinada coisa que eu posso fazer, eu vou lá e faço. Mas quando nós oramos, nós vamos aprender, em primeiro lugar, depender de Deus. E o crente deve depender de Deus para todas as coisas da sua vida. E uma outra coisa que a oração nos ensina é comunhão. A oração desenvolve a nossa conversa com Deus e diante dele passamos a nos conhecer melhor e a conhecê-lo mais, pois a oração nos leva à reflexão. Então a oração desenvolve nossa dependência e a nossa comunhão. Essa palavra comunhão é bem interessante, porque significa um pai sentado à mesa com seus filhos comendo a mesma comida que tiveram no mesmo produto do seu trabalho. Então eles estão ali gozando da bênção do trabalho. A comunhão é isso. Comunhão é sintonia de propósitos. Quando nós oramos, nós começamos a nos sintonizar com os propósitos de Deus. Uma coisa que eu sempre digo é que Deus tem os seus caminhos. A Bíblia diz isso. Mas o grande problema é que nós queremos que Deus ande pelos nossos caminhos. Uma vez eu vi aqui nessa igreja um hino, que só cantaram uma vez, graças a Deus, que dizia, o hino era como se fosse uma oração: vem andar comigo. Deus não vem andar comigo, eu devo andar com Ele. Enoque andou com Deus, não é isso que a Bíblia diz? E foi trasladado para não ver a morte. E a Bíblia diz a respeito de Deus, né, Deus falando no profeta Isaías: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus não vem andar pelos meus caminhos. E na oração, com a comunhão, eu passo a refletir e passo a entender os caminhos de Deus e começo a andar por esses caminhos. É quando o crente descobre o caminho de Deus que a vida dele começa a ser um sucesso espiritual. Não é quando Deus anda com você em qualquer lugar. Deus não vai andar com você em qualquer lugar, mas nós podemos andar com Deus por qualquer lugar. Então a oração desenvolve a nossa dependência, a nossa comunhão e, acima de tudo, irmãos, a oração desenvolve a nossa santidade. Quando você fica perto do Senhor, outro dia até me referi ao capítulo 6 de Isaías, que quando o rei Uzias morreu, ele foi ao templo, e quando ele chega ao templo, ele vê a glória do Senhor ali. E a reação de Isaías quando vê a glória do Senhor é: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de... Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a oração, o estar na presença de Deus, desenvolve esse senso de santidade. Nós não podemos estar diante de Deus sem uma vida de santidade. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não para que nós continuemos nas trevas. Deus não nos tirou das trevas para que nós continuemos compactuando com as obras infrutuosas das trevas. Mas Deus nos tira desse mundo para sermos dele. E tudo que é de Deus é santo. Tudo que se dedica a Deus é santo. E pela oração nós descobrimos a santidade de Deus e passamos a viver em santidade. Você sabe qual o motivo do grande marasmo espiritual de hoje? É falta de santidade, ou falta de consciência da presença de Deus, ou falta de consciência de que nós somos de Deus e, portanto, somos santos. A oração desenvolve em nós esse senso de santidade. E você deve já ter tido essa experiência com Deus, que quando você vai em oração e você sabe perfeitamente que a sua vida não condiz com a sua fé, você se sente mal.
É o Espírito Santo falando com você. Você tem que ser santo. Santidade não é uma opção, é uma obrigação de todos os crentes. A oração desenvolve a nossa dependência, a nossa comunhão, a nossa santidade e nos faz conhecer melhor, tanto a nós como a Deus. Isso que a gente estava falando agora há pouco tempo, né? A propósito da oração que a Silvinha fez, o nosso conhecimento de Deus. Você sabe que eu não posso amar uma coisa que eu não conheço. Por que nós não amamos a Deus? Às vezes porque nós não o conhecemos. À medida que nós passamos a conhecê-lo, ele deixa de ser um fardo para ser uma alegria. Ele deixa de ser um peso. E Jesus disse, o meu jugo é suave. O meu fardo é o quê? Leve. Então, o cristianismo não é um peso. Muita gente fala, é muito difícil ser crente. Não, é difícil um crente não andar nos caminhos do Senhor. Quando você anda de acordo com sua própria vontade, fazendo o que desagrada a Deus, isso é pesado para você. Isso te traz um marasmo espiritual muito grande, isso te traz uma fraqueza muito grande, isso te traz um desânimo muito grande. Mas quando o crente conhece a Deus e anda em santidade, ele descobre um mundo que é muito interessante. É muito profundo. Então, Pedro começa aqui esse ministério e vocês vão ver que de fato ele precisava orar mesmo. Enquanto Pedro ora, ele termina a sua oração e desce para casa esperando o almoço lá que estavam fazendo para ele. Depois dessa oração, Pedro está com fome. É interessante que o que aparece para ele são coisas comestíveis. Aparece um vaso com um lençol grande, atado pelas 4 pontas, e estão lá quadrúpedes. O que é um quadrúpede? Não é o seu marido. Às vezes. O que é um quadrúpede? É um animal de 4 patas, né? Então aparecem quadrúpedes, aparecem répteis. O que é um réptil? Não? Oi? É um animal que vive na água e na terra. Jacaré. Jacaré é um réptil, cobra também é réptil. Né? O que será que animais que pareceram? Porque quadrúpedes é um gênero inteiro, né? O gado, né? A ovelha, em geral, todo gado, também. Dinossauro não tinha, né? Não tinha nessa época. Rinoceronte tinha, né? Tinha porco no meio, que também é quadrúpede, né? Então aparece esse monte de animais. Pedro está com fome, ele acabara de orar ao meio-dia, então ele vai ter uma visão de Deus. Essa visão quem dá ele foi Deus, não foi? E a visão acontece depois da oração dele. Então Pedro orou, está lá esperando, de repente ele está com fome, aí aparece essa visão para ele. Um grande lençol, ou algo parecido com lençol, com quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então tinha muita coisa. E a voz? Pedro, levanta-te, mata e come. Você não está com fome? Quando Pedro vê a comida que se lhe apresenta, ele fala, de modo nenhum, Senhor. Nunca na minha boca entrou algo comum e imundo. Portanto, tinha animais lá que não tinha jeito, né? Um judeu. Tinha os seus porquinhos, o próprio jacaré, que era um réptil de cobra, eles não comem isso, né? Lagarto. Então, quando Pedro está com fome, depois da sua oração, aparece isso. E nesta visão, o que vai acontecer com Pedro? Pedro vai entrar numa realidade espiritual que ele não conhecia. Pedro era apóstolo do Senhor, mas ele não tinha tido toda a revelação ainda de Deus. Nós falamos na mensagem anterior que a ele foi dada a chave do reino. Quer dizer, ele deveria abrir a porta do Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. Depois o Evangelho seria pregado a todos os povos. Mas Pedro não entende a visão. Porque muitas vezes, quando Deus fala conosco, nós também não entendemos. Não é uma prerrogativa de Pedro não entender. Até porque quando aparecem coisas que a gente não concorda, a gente também não entende. Não é verdade? Às vezes vem uma ordem de Deus, faça isso ou deixe de fazer isso. E você fala, por quê? Eu não estou entendendo, não é assim que eu aprendi. A gente sempre fala isso, né? Eu aprendi de outra forma. Pedro tinha aprendido de outra forma. E Pedro ainda não conhecia essa realidade espiritual que ele estava agora diante dela. Mas veja só, essa visão aconteceu por causa da oração. Enquanto ele estava orando, Deus lhe deu uma visão. Então,
Guarde isso. Enquanto você ora, Deus pode lhe dar visões. Amém, irmão? Amém. Amém. Os profetas do Antigo Testamento, só para constar, o próprio Pedro fala isso na primeira epístola dele, capítulo 1, versículos do 10 ao 12, quando os profetas do Antigo Testamento falavam do Evangelho da graça de Deus, eles não entenderam nada. Olha o que Pedro diz aqui na primeira epístola, capítulo 1, do 10 ao 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas não entenderam nada da mensagem da graça de Deus, os profetas do Antigo Testamento. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pedro está dizendo aqui que também os profetas do Antigo Testamento, quando lhes foi revelada a mensagem da graça de Deus, eles não entenderam. E é muito difícil entender a graça de Deus. Por que Deus salvou você? Por graça. Por misericórdia. Não é verdade? Diz aqui que os anjos desejam atentar. Muita gente fala, os anjos desejaram pregar. Os anjos não desejaram pregar. Os anjos ficam olhando. Como é possível alguém ser salvo pela graça? Sendo pecador, destituído da glória de Deus. E Pedro diz que também os profetas do Antigo Testamento, como ele aqui nessa visão, não entendeu de pronto a mensagem do Senhor. Aí Pedro, como aprendiz aqui, eu fiz a lição, ele recebe a primeira tarefa e reage negativamente a essas promessas. Do 13 ao 16, vem a voz, Pedro, mata e come. E o que é que Pedro diz a voz que ele ouve ao Senhor? De modo nenhum, Senhor. Eu acho muito interessante essa frase, porque ela é paradoxal, ela é contrária. Pedro diz, de modo nenhum. Como? De modo nenhum, Senhor. Você tem ideia do que é um escravo? Imagina um escravo dizer para o Senhor, eu não vou fazer isso. O que aconteceria com o escravo? Vocês lembram do regime da escravatura? Morre. Ou toma aquela surra que fica aleijado para o resto da vida. Então Pedro diz, de modo nenhum, Senhor. Assim, a primeira tarefa que ele recebe quando ele tem uma visão que ele não entende é, eu não vou fazer isso. E não vou fazer isso por quê? Porque a minha religião ensina que isso não deve ser feito. Deus deu a lei ao povo de Israel, mas a essa lei foram acrescentadas muitas e muitas regras ao judaísmo. Você sabe que a religião normalmente é o entrave à comunicação com Deus, porque toda religião é humana e consiste em ordenanças humanas na tentativa de agradar a Deus. Não existe nenhuma religião que não seja humana. Toda religião é um conglomerado de regras que homens fazem para se dizer como se deve agradar a Deus que eles não conhecem. Assim é o Islã, assim é o budismo, que eles dizem que é a filosofia, mas é uma religião. Shintoísmo, espiritismo, catolicismo, qualquer ismo aí. Religião é sempre um entrave na nossa comunicação com Deus. Aliás, a única vez que a Bíblia fala de religião, nos dá um conceito aqui, que grande parte das pessoas relegam absolutamente nada e não a praticam. Está em Tiago 1, 27. Vejam só, a única vez que a Bíblia fala em religião, é para dizer uma forma de religião que seria pura. Mas é uma religião que ninguém pratica, ou grande parte da humanidade não pratica. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Seria uma forma de religião bem simples, mas não praticada. Normalmente, o que nós fazemos com as pessoas carentes? Especialmente as que nós não conhecemos e que não pertencem à nossa igreja. O que nós fazemos com elas? Nós nem lembramos da existência delas. E mesmo que alguém diga, olha, fulano está sofrendo, perdeu o marido, perdeu o filho, está vivendo uma miséria, aquilo não diz nada para nós. Nós não conhecemos a pessoa, não pertence à nossa igreja, não pertence ao nosso mundo.
Então, esse tipo de religião que Tiago fala, que é a única vez que a Bíblia fala de religião, é uma religião que ninguém deseja praticar. Porque a religião que Deus quer que nós pratiquemos, ela significa envolvimento com o próximo. E, normalmente, nessa época que nós estamos vivendo, de um individualismo exacerbado, quem quer se envolver com quem? Nem com os conhecidos. Eu fico muito decepcionado. Eu ando muito decepcionado, na verdade, com as nossas atitudes em geral, né? Como eu vejo se cumprindo aqui debaixo dos meus olhos, e até comigo mesmo muitas vezes, aquilo que Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé que se envolve, a fé que procura, a fé que ajuda, a fé que abraça, a fé que abarca, a fé que se envolve. Onde está isso? Uma vez eu preguei, muito tempo atrás, uma mensagem sobre, eu nem lembro como era o tema, mas mais ou menos procura-se o samaritano. Quando Jesus contou aquela história do samaritano, não é verdade? Jesus contou aquela história que aquele homem caiu na mão dos assaltantes e tal, e passou o sacerdote, passou o levita, e passava todo mundo, ninguém se envolvia. Mas passa um samaritano, que disse Jesus, movido de íntima compaixão, se envolve com uma pessoa que ele não conhece. E Jesus contou essa história porque perguntaram para ele: quem é o meu próximo? Se o próximo é aquele que precisa. Precisa ser conhecido? Não. Mas nós nos envolvemos. Onde está o nosso cristianismo? Onde está aquela ênfase que a igreja primitiva dava em se envolver, em cuidar das pessoas? Aconteceu um terremoto na Turquia, um tempo atrás. Os cristãos lá são 1% da população, se chegar a isso. E são perseguidos lá também, são maltratados, são execrados e são muito, me desculpe o termo, muito manchados. Na Turquia, quando se fala que alguém é cristão, na verdade é um xingamento. Lá quando eles querem xingar alguém de alguma coisa ruim, xingam de cristão. Vai, cristão! Aconteceu um terremoto na Turquia, e esses cristãos tão manchados na Turquia, o que eles fizeram? Eles cuidaram pessoalmente de todas as vítimas muçulmanas que encontraram. Se envolveram, ficaram dia e noite procurando nos escombros, levaram para os hospitais, foram nas casas, visitaram essas pessoas, cuidaram delas. Irmãos, isso é cristianismo. Amém ou não? Amém. Às vezes, o nosso irmão do lado precisa de nós, e nós não nos importamos. Onde está o meu cristianismo? Onde está a minha fé? Tiago que fala, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Cristianismo se mostra. Cristianismo é visível. Cristianismo é envolvimento. Quando eu não me envolvo, eu posso ser tudo na minha vida, menos cristão. Ou sou um cristãozinho lá de última categoria, mas devo crescer. A religião pura e imaculada para com Deus é essa. Pedro, por causa da sua religião, ele tinha grandes preconceitos. Como nós temos também. Vai dizer que nós não temos preconceitos? Nós temos muitos e poderosos preconceitos. Nós não admitimos nem pessoas evangélicas de outra denominação. Quanto mais de outra religião. Pedro não quer matar e comer aqueles animais por causa da sua religião, por causa das regras. Aquilo era imundo. E eu sou puro. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte: sou melhor. Eu sou muito melhor do que eles. Eu não vou fazer isso. Mas Pedro vai fazer uma coisa bem interessante. Diz o texto que nós lemos, que ele tem aquela visão, vem a voz, se repete por 3 vezes, ele não vai matar nem comer, até porque aquilo era só uma visão. Mas aí ele entra para dentro da sua casa e começa a meditar. Diz que ele considerava consigo mesmo: o que será isso? Que visão mais louca é essa que eu vi? O que será que Deus está querendo me dizer com isso? Então ele começa a meditar naquela visão. Então o aprendiz Pedro, aprendiz de servo, não entende a visão, opõe-se à sua execução, mas vai fazer algo notável. Ele vai meditar no que ele viu.
E você sabe que meditar é lembrar, é parar para pensar, é analisar. E meditar na revelação de Deus deve ser uma constante na vida de todos nós. Lembra aqui do Salmo 1, versículos do 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. O cristão é aquele que deixa as obras infrutuosas da carne do mundo e passa a praticar as obras de Deus. O cristão verdadeiro é aquele que não tem a sua mente cheia de lixos, de porcarias, mas que medita na lei do Senhor dia e noite. E Pedro tem uma visão que ele não entende. Muitas vezes Deus fala com você, você também não entende, mas você deve parar e meditar na palavra dele. Todo cristão deve parar e meditar na palavra de Deus, e você então fará prosperar o teu caminho. Deus falou isso para Josué no capítulo 1, versículo 9. Então Pedro, como um bom aprendiz, começa a meditar. E como ele estava meditando, então Deus vai revelar a ele parte da sua tarefa. Então, enquanto Pedro meditava na sua visão, o Espírito Santo disse para ele: olha, tem 3 homens aí fora que vieram te buscar. Você vá com ele, porque fui eu quem os enviei. Olha que coisa interessante. Deus enviou pessoas para falar com Pedro. Deus falou para Cornélio. Eu acho essa história bem interessante, porque Deus enviou um anjo para falar para Cornélio: manda chamar Simão Pedro, que ele vai falar o que você tem que fazer. Aí Cornélio manda chamar. Mas Deus fala com Pedro também. Primeiro mostra essa visão. Por que essa visão? Porque Pedro ia entrar em contato com uma gente que ele não entraria em contato, que eram os gentios. Os gentios para os judeus eram tão imundos quanto esses animais que vieram nesse lençol aqui. E os judeus diziam que quem se mistura com o gentio ficava pior que ele. Tipo, dize-me com quem andas, que jeitinho tu és. Se você anda com gentio, você não vale nada. Para os judeus, os gentios eram cães, não eram ninguém. A convivência era muito, muito longe, muito preconceituosa mesmo. Eles lá e eu aqui. Nenhum contato. E Pedro seria usado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Então o Senhor disse para Pedro: aí tem 3 homens fora que te procuram, e você vá com eles. Eram 3 gentios. Iam chamar para ir na casa de outro gentio. Se tem 3 homens aí, você vá com eles, porque eu os enviei. Eu fiquei pensando: será que aquela pessoa que Deus enviou, aquela pessoa que falou com você, que contou alguma coisa para você, que pediu alguma coisa, será que não foi Deus que enviou essa pessoa para você abençoá-la em nome do Senhor? Aquela pessoa chata, aquele seu vizinho que você não gosta. E ele foi lá na tua porta, ele disse bom dia para você, e falou com você, e você falou: esse vizinho chato está aqui, vai embora, está amarrado, Satanás. Será que não foi Deus que enviou essa pessoa para você abençoá-la? Deus enviou 3 pessoas a Pedro com as quais ele não tinha o menor contato, e nem queria, e nem podia, porque a religião não permitia. E eu acho interessante o cristianismo, né, especialmente o cristianismo exposto aqui nas páginas do Novo Testamento, como Paulo, apesar de judeu também, ele tem um entendimento da graça de Deus e da importância que Deus dá a todos os povos. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, veja comigo o que Paulo diz. Capítulo 9 de 1 Coríntios, 19 a 23. Normalmente nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. O cristianismo manda a gente não ser, que querer que as pessoas sejam iguais a nós. O cristianismo manda a gente ser maleável, entender as pessoas, se pôr no lugar delas. Não é santidade discriminar ninguém, não. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, diz assim, Paulo dizendo, né, que também era judeu: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais aqui um outro que aprendeu a ser servo. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei,
como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Que mensagem interessante que Paulo disse. Sabe, fazer-me fraco com os fracos. Eu acho interessante essa frase pelo seguinte. Porque tem gente que chega para nós e fala assim, eu estou muito fraco. E você fala, não, mas a gente tem que se fortalecer. Claro que a gente tem que dar uma mensagem de ânimo. Você tem que se fortalecer no Senhor. Mas aí você confronta a pessoa, e ninguém gosta de ser confrontado. E o que você poderia fazer para ensinar a pessoa? Paulo diz assim, se mostre fraco. Você é forte. Se mostre fraco com a pessoa. Pois é, né, irmão? As coisas da vida deixam a gente meio abatido também. Eu já conto uma história que você ficou abatido. Um dia você ficou abatido, você ficou fraco, você ficou desanimado, não ficou? Todo mundo ficou. Liga para ele, esse testemunho falou uma vez que aconteceu comigo, mas o Senhor foi tão misericordioso comigo, que me deu forças, me levantou e me ergueu. Não confronte. Se coloque no lugar dos outros. Cristianismo é isso. Pedro está aprendendo todas essas lições. Ele começa com oração, Deus dá uma visão para ele, depois ele recebe uma tarefa e reage negativamente por causa da sua religião. Não vou fazer isso, Senhor, não vou matar e comer isso, não. Isso é imundo. Mas ele passa a meditar na visão de Deus. Então Deus começa a revelar a Pedro o que Deus quer da vida dele. E a segunda lição que nós vamos ver aqui, nos versículos 21 ao 23, é que quando aqueles homens chegam, o Espírito Santo diz a Pedro, eu os enviei, portanto vá com eles. Quando aqueles homens procuram pela casa de Simão, o curtidor, Pedro já tinha quebrado um certo tabu, ficando na casa de Simão, o curtidor, que os judeus também não aprovavam isso. Agora ele vai quebrar um tabu melhor. Quando aqueles homens que o Espírito Santo enviou se apresentam, aí Pedro então apresenta-se sim para eles. Pedro desce da casa e fala, sou eu quem vocês procuram, o que vocês querem? Então aquele aprendiz, Pedro, ele começa a entender o plano de Deus. Ele, mesmo que não entenda, ou não comece a entender, mas ele começa a se submeter ao plano de Deus. Deus tem um plano para ele, ele começa a se submeter. Então ele já chega para aqueles gentios e fala, eu sou a quem vocês procuram, o que vocês querem de mim? Aí eles dizem a Pedro o que querem. Então a tarefa de Pedro seria apresentar-se ao centurião Cornélio e explicar o plano de Deus. Quando Deus disse para Cornélio mandar buscar Pedro, um dia eu perguntei, se Deus mandasse buscar você, o que você faria? Sabe, irmãos, é uma coisa interessante. Deus pode ter mandado buscar você para resolver lá os problemas dos outros. E o que você vai fazer quando você chegar diante da situação? Deus não disse textualmente a Pedro o que ele tinha que fazer, mas esperou que ele fizesse o que tinha que ser feito. Deus chamou você com uma vocação. E a Bíblia diz com santa vocação. Deus chamou você com um propósito. E Ele quer que você seja a solução. Como Pedro seria a solução para a vida de Cornélio. Então aqueles homens se apresentam a Pedro. E a tarefa de Pedro era, eles contam para Pedro, olha, um santo anjo apareceu a Cornélio, nosso amo, e disse para buscar você, porque você tinha que dizer para ele. O que será que aconteceu? Depois eu vou falar sobre o que Pedro fez quando chegou na casa de Cornélio. Ele disse, eu estou aqui, o que é que vocês querem? Pedro era muito engraçado. Como é que o pregador do Evangelho pergunta para um pecador o que é que ele quer que eu faça? Aqueles homens foram enviados por Deus, contaram a Pedro. E o aprendiz Pedro aqui vai fazer, um aprendiz de servo, vai fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes na sua vida inteira. Além de ter se hospedado na casa de um curtidor, agora Pedro vai receber gentios na casa onde ele estava. Ele chama os gentios, entre na minha casa. O judeu não chamava gentio para entrar na sua casa e nem entrava na casa dos gentios. Quando Deus fala com Pedro, Pedro então chama aqueles gentios para entrarem na casa com ele. E no dia seguinte, ele vai a Cesareia. O que Deus estava mostrando a Pedro? Deus estava mostrando a Pedro que no seu reino não existem judeus, não gentios. Só existem novas criaturas. Sejam vindas do judaísmo, sejam vindas do meio gentio.
todas as pessoas em Jesus Cristo são feitas novas pessoas. E quero dizer o seguinte: o judeu não é salvo porque é judeu, nem o gentil é condenado por ser gentil. O judeu é salvo em Jesus Cristo, como foi Pedro, como foi Paulo, como foram todos os outros apóstolos do Senhor. Só em Jesus Cristo a salvação. E só em Jesus Cristo as pessoas são tornadas novas criaturas. Você é uma nova criatura porque você está em Jesus Cristo. Por isso você vai para o céu, não por outra coisa. A terceira lição é bem interessante na vida de Pedro. O versículo 24 diz que no 24, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então havia uma grande recepção lá para Pedro, né? Cornélio prepara uma recepção. Você sabe que as grandes recepções, Cornélio era uma autoridade, era um centurião, um homem extremamente respeitado, né, no império, e temido pelos judeus e por todos os povos. As grandes recepções são preparadas para as grandes celebridades. Mas um servo não pode ser uma celebridade. Se você é um servo, você não é uma celebridade. Eu acho interessante que a Bíblia nos chama de servos. Os apóstolos se dizem servos. E Jesus é o servo sofredor de Jeová. Então, os servos não são celebridades. Mas a recepção que está preparada para Pedro na casa de Cornélio é a recepção para uma celebridade. E Pedro vai defrontar-se então com essa recepção na casa de uma autoridade importante. Qual seria a reação de Pedro? Salomão diz que os homens são provados pelos louvores. Você quer saber quem uma pessoa é? Ponha ela em qualquer liderança. Você vai descobrir de imediato se ela é uma pessoa sensata, se ela é uma pessoa insensata, se ela é uma pessoa sábia, se ela é uma pessoa sem sabedoria nenhuma, se ela é uma pessoa que vai se achar porque está na liderança, ou se é uma pessoa que vai ter um senso de serviço. Na igreja de Deus não existem celebridades, só existem servos. Deus nos chamou para servir. E quando é que nós servimos a Deus? Quando nós aprendemos a servir a sua igreja. Você não pode servir a Deus sem aprender a servir a sua igreja. Você só é servo quando serve. E Deus nos chamou para servir a Deus. Pedro não é uma celebridade, e nem um servo será. E Pedro é tratado como celebridade. Veja só que no versículo 25 diz: e aconteceu o quê? Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Sua santidade chegou. Não. Cornélio, no meio de toda aquela gente lá, quando Pedro chega, o anjo disse para chamar Pedro. Olha só, seria uma celebridade espiritual. O anjo que mandou chamar Pedro. Cornélio, tuas orações e tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Agora manda chamar Simão Pedro. Meu Deus, esse Pedro deve ser demais. Então manda chamar Pedro. Pedro vem. E o que Cornélio faz? Tem uma recepção imensa lá para Pedro. E Pedro está ali no meio, e Cornélio, o principal da festa, levanta-se no meio de todos, se ajoelha diante de Pedro e adora. Ó. Pedro foi adorado. Eu conheço uma pessoa que recebe essas adorações e diz que é sucessor de Pedro. Chega, né? Trono, cetro de ouro, coroa de ouro, vestes caríssimas, tratado como chefe de Estado. Diz que é sucessor de Pedro. Quando alguém se prostrou aos pés de Pedro, na verdade ele reconhece sua pequenez e externa toda a sua humanidade. Aquele ato de Cornélio, em vez de deixar Pedro envaidecido, deixa-o consternado. Pedro, quando olha para aquela coisa, diz assim: levanta-te, que eu também sou homem. Quase que Pedro falou: você é louco, rapaz? Eu sou um homem igual você, eu não sou diferente de você. Se prostrar diante de mim, Pedro rechaça qualquer ideia de adoração ou de veneração à sua pessoa. Ele externa, na verdade, sua condição humana
e igual a de qualquer outro ser humano. Pedro nunca teve aquela autoridade que se diz que ele teve sobre a igreja. Ele nunca quis isso. Se você abrir sua Bíblia na primeira epístola dele, capítulo 5, veja comigo aí. Pedro nem se... Olha o que ele disse. Pedro diz para a igreja, capítulo 5, versículos 1 ao 3, ou ao 4, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Eu sou iguais aos presbíteros que tem na igreja, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro nunca quis adoração para si, veneração para si, respeito demais a sua pessoa. Ele sempre se julgou igual a qualquer outro crente. Quando Pedro é submetido a um momento em que ele seria muito honrado, tratado como celebridade, com sua santidade, ele falou: eu jamais, eu sou apenas um homem que sou salvo pela graça de Deus, como vocês também foram. Pedro nunca exerceu nenhum domínio sobre a igreja de Deus. Pedro nunca foi papa. Você sabe que essas lições Pedro vai aprendendo paulatinamente na sua vida cristã. E quero concluir esta mensagem de hoje dizendo isso. Como é que se forma um servo? Pelo aprendizado. O Senhor dá lições aqui a Pedro. Pedro vai aprendendo paulatinamente. No dia que você se torna crente, você não sabe tudo, nem conhece todo o plano de Deus. E pena que muitas pessoas com muitos anos de igreja também não sabem. Mas a palavra de Deus nos mostra que o aprendizado cristão é paulatino. A salvação é imediata. Mas o aprendizado é paulatino. Vai acontecendo no dia a dia. As lições de Deus. Deus nos dá uma lição, vamos aprender. Deus nos dá outra lição, vamos aprender. Deus quer que todos nós sirvamos a sua igreja. Sirvamos ao seu corpo, que é a sua igreja. E Ele nos prepara exatamente para o serviço à sua igreja. Se você imagina que Deus tem uma grande obra para você, mas você não tem condições de servir a sua igreja local, você não está sendo preparado para nada. Deus te prepara aqui. Quem não serve a igreja local, não serve. Você não tem que ter ocasiões para servir a Deus. Você tem que estar numa igreja local e aprender a servir a Deus nesta igreja local. E o que é que Deus quer de nós com essa mensagem hoje? É que nós, como Pedro, aprendamos as suas lições. Que nós nos tornemos humildes pela ação do Espírito Santo na nossa vida e façamos aquilo que Deus quer que nós façamos no seu reino para a sua glória. O servo que espera condições boas para agir, ele não está agindo de acordo com a vontade do seu Senhor. Porque o Senhor deseja que todos nós trabalhemos agora. Amém? Deus quer que nós nos envolvamos agora, não depois. Eu sempre pergunto: quantos anos de vida você vai ter? Quem que disse que você vai viver igual a irmã Emília, que já está com 97? Quem que disse que você não morreu hoje? Muito pregava, ele dizia: eu sempre prego como se fosse o último sermão da minha vida. Porque ele tinha consciência da sua efemeridade. Ele tinha consciência que nós somos, como diz a Bíblia, como uma folha. Então, o tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora. Você quer ser uma pessoa usada por Deus? Aprenda a servir a Deus agora, aqui. Aí vou mudar de igreja para servir a Deus. Você não serve aqui, vai servir lá. Você sai cheio de problema aqui, mas vai carregar seus problemas. Você sai com pecados, está aqui, vai levar seus pecados para lá. Você sai cheio de mágoas aqui, vai levar suas mágoas para lá.
E se a pessoa não é livre por Deus, aqui, Deus nos usa aqui em qualquer lugar conforme o plano dele. Mas é necessário que você entenda, você tem que servir a Deus aqui e agora, não depois. Que condições você quer? Que o tempo mude, que sobre uma brisa suave, que você esteja muito bem psicologicamente, muito bem nos seus relacionamentos, para servir a Deus. A gente tem que servir a Deus no cadinho da aflição, muitas vezes. Mas servir. Nós temos que servir a Deus, se for o caso, na fornalha. Como aqueles 3 jovens serviram a Deus. Nós temos que servir a Deus, se for o caso, na cova dos leões. Mas nunca retroceder. Ser firme como uma rocha. Aqueles que habitam no Monte Sião, habitam na rocha. Jesus Cristo é a rocha. Se você está edificado em Jesus Cristo, você é uma pessoa firme, fiel. Você não se move por nada. E Deus quer que você seja firme, quer que você seja fiel. Mas sabe uma coisa, irmãos? Servo tem que ser humilde. Não existe servo impertigado. Para que Deus vai usar um servo impertigado? Por que a gente vai ensinar a ser impertigado? A ser impertigado? Seja muito chato, irmão. Empina o nariz e vá para frente. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina humildade, serviço, submissão. Amém? Que estas palavras possam calar profundamente nos nossos corações pela ação do Espírito Santo de Deus. E todos nós, queridos, todos nós, com coração firme, fiel, humilde, sirvamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, que nós o amemos profundamente, que seja Ele o nosso objetivo de vida e não outra coisa. As outras coisas são superficiais. Deus é eterno e Deus quer cada um de nós